Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi vir contar para vocês um pouquinho de como foi que eu descobri que a minha crença com relação a dinheiro, né, que as crenças que eu mantinha vivas com relação a dinheiro, com relação à prosperidade, de onde que elas vinham e do quanto elas me sabotavam, tá? Tive uma vida assim bem complicada. Quando eu saí da escola, eu consegui meu primeiro emprego no Pilates e de secretária, e esse emprego ele acabou me sugando muito, porque além de ser secretária eu tinha que limpar o estúdio a cada aluno que saía, então era tudo muito corrido, era tudo muito difícil e o salário era muito baixinho. Saí de lá, não fiquei nem um mês parada, fui trabalhar numa loja, que eu já contei para vocês em vídeos aqui, que foi uma loja que me trouxe experiências muito negativas, de muita pressão, sabe? De muita ansiedade, de muita tristeza. E aí, quando eu saí dessa loja, fiquei lá 8 meses, quando eu saí de lá, eu falei, gente, agora eu vou trabalhar como manicure, né? Eu já fazia unha de vez em quando, pra minha tia, pra minha mãe. E aí eu falei, agora eu vou trabalhar de manicure. E aí foi quando eu foquei nessa área de manicure. Trabalhei nessa área por 16 anos. Fiz muita unha, trabalhei muito, andei muito no sol quente. Eu ia de bicicleta atender as pessoas, né? Eu ia a domicílio. Tinha vezes que eu ia a lugares muito longe, né? E aqui na minha cidade tem muito morro. Então, lugares que tinha muito subida muito alta, eu tinha que descer da bicicleta. Então, assim, era uma vida muito cansativa, né? E o dinheiro que eu ganhava como manicure, ele dava para pagar minha faculdade, mas tipo, não dava para eu comprar roupa todo mês, né? Então eu sempre usei roupas ganhadas, tá? Então até hoje, vocês veem eu com essas roupas, né? Tem gente que fala, nossa, só anda chique, mas é tudo ganhado. Gente, eu ganho muita roupa, graças a Deus. Eu sou muito grata por isso, né? Mas até isso eu vi que estava sendo uma crença que estava me atrapalhando, né? Desde que eu só espero ganhar uma roupa e eu nunca poder ver uma roupa e comprar, isso também era uma crença, né? Até que quando eu fiquei grávida, eu fui pega de surpresa porque eu tive uma gravidez de risco. Então eu estava tendo sangramentos com muita frequência e aí o médico me examinou 2 vezes e me falou, olha, sinto te dizer, mas você vai ter que passar essa gravidez parada, deitada, praticamente deitada, sem fazer muita coisa, sem fazer muito esforço. E eu fazia academia, eu andava muito de bicicleta, eu tive que parar tudo. Nisso eu já tinha parado de fazer unha há 2 meses, porque eu comecei a ter desgaste no joelho e começou a me incomodar muito. E eu ficava muitas horas sentada, né? Era o dia inteiro. Eu começava a atender 7 horas e parava 8 da noite. Então era tudo muito cansativo. Eu mal tirava um horáriozinho de almoço. Então eu tinha uma rotina muito desgastante, muito cansativa e que o volume de dinheiro era bem pouco, né? Levei um choque, né? Quando o médico falou que a minha gestação era de risco, que eu ia ter que ficar parada. Então foram uns 9 meses parada e com isso, né, na época pandemia acontecendo, a minha sorte é que eu consegui o auxílio emergencial e foi com esse auxílio emergencial que eu paguei o restante da minha faculdade que faltava. E aí eu me formei, deu tudo certo, finalizei a faculdade, doida para arrumar um trabalho. Eu sou formada em pedagogia, doida para arrumar um trabalho e não tinha como eu trabalhar porque eu estava grávida, né? Eu até tentei arrumar um antes da barriga aparecer, mas não consegui. Veio essa bomba, né? Olha, você vai ter que parar tudo. E aí eu usei esse dinheiro do governo para poder honrar ali a minha faculdade, o restante que faltava. Graças a Deus eu passei em tudo, não fiquei de dependência em nada. Sempre fui muito estudiosa e eu sempre dei muito certo com o estudo à distância. Minha faculdade eu ia lá toda segunda-feira, mas o restante da semana eu estudava em casa. E eu sempre dei muito certo com esse estudo em casa. E aí foi quando a minha situação passou, né, de um valor de reais a 0 reais, né? Porque aí eu fiquei com o dinheiro do auxílio, mas logo esse auxílio acabou e eu fiquei com 0 reais. Foi quando gestação inteira, né? Era o pai do bebê que comprava alguma coisa se eu precisasse. Minha mãe e meu pai me davam a comida, o alimento, o teto, né? E eu era muito grata por isso, mesmo
pensando, né, nossa, como que eu vou fazer, né, com R$0, né, e mesmo assim eu pegava divulgação de autoras para fazer, né, divulgava, passava o dia inteirinho no Facebook, nos grupos, divulgando autoras, fazendo banners para as autoras, né, eu trabalhei com banner muito tempo, fazendo arte para as autoras, né, então assim, eu sempre dei meu jeitinho, por mais que eu tava ali deitada, eu tava fazendo um banner, eu tava fazendo uma divulgação, né, então assim, pelo menos o de fazer a unha, eu conseguia, né? Mas quando meu bebê nasceu, dificultou muito para eu correr atrás desse dinheiro. E aí realmente eu passei bem uns meses com R$0. E aí meu pai conheceu uma terapeuta maravilhosa aqui na nossa cidade e meu pai falou: eu quero muito que você vá nessa terapeuta. Só que eu não tinha condição de pagar e o pai do meu bebê, ele não acredita em nada. Então não adiantava eu pedir para ele, até porque tinha aluguel para pagar, tinha comida, tinha fralda, né? E aí meu pai falou: não, a gente vai se unir e vai pagar para você. E aí juntou meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos e juntaram esse dinheiro e pagaram a consulta com essa terapeuta. E gente, foi assim algo surreal, porque eu cheguei lá e a gente já se conectou, já se entrosou, foi maravilhoso, parecia que eu conheci ela assim há uma vida. E essa terapeuta fez a sua anamnese ali comigo primeiro, né, perguntou tudo que ela tinha que perguntar, e aí ela mandou eu deitar na maca dela, deixou o ambiente assim bem gostosinho, com baixa luz, e começou ali fazendo comigo, né, alguns exercícios meditativos, barra de axis, enfim. E foi quando ela me perguntou, verdade, de onde que vem essa crença com relação a dinheiro? Gente, pasme, eu respondi: vem da minha tataravó paterna. Agora, da onde que eu arrumei isso? Não sei, não me pergunte porque eu não sei. Eu acredito que eu me entreguei tanto àquele momento que o meu inconsciente já sabia daquilo. Aí eu só respondi, porque o meu interior já sabia daquilo, que essa crença vinha dessa tataravó. E aí ela foi manipulando, foi fazendo os exercícios e eu comecei a ver uma mulher, sabe? Na minha tela mental, abriu ali e eu vi uma mulher. Essa mulher da minha cor, já mais velha, ela usava um lenço na cabeça, amarradinho assim. E ela me olhou, assim, com um olhar questionador. E aí a terapeuta me perguntou: você tá vendo alguém? Eu peguei e falei pra ela: olha, Solange, eu tô vendo uma senhora. Aí ela falou comigo: quem é essa senhora? Eu falei: minha tataravó. Gente, eu respondi as coisas assim, ó, de uma forma surreal. Por isso que eu falo, se você tem a oportunidade de fazer um barra de axis, um mindfulness, né, que eu acho que fala, façam. Porque, gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, ela foi e me passou uns dizeres que era para eu falar para essa tataravó. Eu peguei e falei, né, que eu honrava a caminhada dela, que eu honrava as dores dela, as dificuldades dela, mas que eu escolhia uma vida mais leve, uma vida financeira mais fácil, uma vida financeira próspera e abundante. E tudo que ela me falou, eu fui falando em voz alta e visualizando ela na minha frente, porque ela veio para minha tela mental e ela ficou ali, sabe? Quase que ela se materializou ali para mim, né? Naquele momento de meditação. E aí eu falei tudo para ela e quando eu terminei de falar, ela sorriu. E nisso, quando a Solange pediu para eu deitar na maca, eu deitei e coloquei as 2 mãos na minha barriga. Só que, no momento que ela começou ali as práticas de meditação, o barra de axis, eu senti 2 presenças na sala comigo. Uma presença dourada e uma presença negra. Só que ambas eu me sentia bem com essas 2 presenças ali do meu lado. Eu me sentia muito bem. E aí, essas presenças, elas começaram a me intuir a tirar a mão da barriga e colocar na lateral do corpo, assim, abertas. Essas presenças me pediram isso uma vez, eu não fiz. Me pediram 2, eu não fiz. Me pediram 3, eu não fiz. Até que elas me intuíram de novo, sabe? É como se essas 2 presenças colocassem em mim, assim, abra as mãos ao lado do corpo. Aí foi quando eu abri. E aí eu terminei de dizer os dizeres para minha tataravó. Gente, isso tudo aconteceu assim, tudo muito rápido. Então é por isso que eu falo muito da conexão, de quando a gente está conectado, que a gente consegue perceber tudo, porque tudo acontece muito rápido. A espiritualidade, ela é do sutil, então tudo acontece muito rápido. E aí quando eu falei, tá bom, a taurina teimosa, né? Tá bom. Aí eu fui abrir as mãos do lado do corpo, e aí a minha tataravó sorriu, e ela foi e
abanou a cabeça pra mim e virou as costas e foi embora. E eu fiquei observando ela aí. Ela encobria, ela tava com uma saia assim, até no joelho, uma blusa clara. E ela foi embora. Eu vi até a pele dela, a textura, a pele assim, enrugadinha. E eu com muita gratidão, nessa hora eu já tava com lágrimas saindo e tudo. E aí, essa presença dourada que estava manifestada ali do meu lado, ali na sala, ela veio e colocou uma chave na minha mão direita. Quando ela colocou essa chave, eu fui e fechei a mão. Eu fiquei com a mão assim, ó, segurando, mais forte mesmo. E a outra mão aberta. Fiquei assim, né? Ao lado do meu corpo. E o olho fechado e eu sentindo aquela gratidão, aquela coisa mais gostosa. Aí a Solange foi, viu, né? Ela percebeu. A boa terapeuta, ela percebe tudo. Então escolham bem a terapeuta que vocês vão se tratar, porque faz toda a diferença. E aí a Solange foi, tocou na minha mão. O que que tem aqui? Aí eu fui, peguei e falei, é uma chave. Aí ela falou, e essa chave abre o quê? Aí eu fui e falei pra ela, a minha prosperidade financeira. Gente, eu já sabia tudo. Tudo. Por isso que eu falo pra vocês, a gente sabe tudo, só que a gente não lembra. Então, por isso que é importante a conexão espiritual, porque a conexão espiritual vai fazendo você se lembrar daquilo que você precisa lembrar, entendeu? De tudo que foi traçado antes de você vir pra essa existência. E aí ela foi e falou comigo, e você tá vendo alguma porta? E no momento que ela perguntou se eu tava vendo alguma porta, a porta ela já estava materializada na minha frente. E eu não parava de arrepiar. Eu fui, peguei e falei, tô vendo, Solange, é uma porta muito bonita de madeira. Aí ela foi e falou comigo, então abre essa porta. Aí eu peguei essa chave, sabe, tudo na minha tela mental. Por isso que é muito importante vocês distinguirem o que é pensamento e o que é tela mental, porque faz toda a diferença. E eu aprendi a trabalhar a tela mental, foi no curso do Dácio Cavalini, meu pai comprou. Foi assim, um divisor de águas, sabe, um divisor de águas. E aí eu fui, peguei e abri essa porta. Gente, quando eu abri essa porta assim, ó, veio aquela chuva de luz dourada em mim, sabe? Banhou o meu ser. E eu vi a minha tataravó sorrindo, feliz. Ela com aquele ventinho assim, sabe? De libertação. E eu senti aquelas presenças também vibrantes ao meu lado. E foi assim, surreal. E eu comecei a chorar de tanta alegria que eu sentia com essa luz me banhando assim, sabe? E aí a Solange finalizou, fez umas massagens, sabe? Na minha cabeça, na minha testa, e foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E quando eu me levantei, a Solange foi e falou comigo, olha, um marco importante aconteceu para você aqui hoje, né? Você se permitiu, por isso que tudo isso aconteceu. Eu amo a Solange porque ela sempre fala isso, sabe? Aconteceu porque você se permitiu. Toda vez que você vai agradecê-la, ela sempre fala, aconteceu porque você se permitiu. Porque realmente tudo depende da minha permissão, né? Nenhum terapeuta vai fazer um milagre, nenhuma taróloga vai fazer um milagre na sua vida se você não se permitir, não é verdade? E aí a Solange foi e falou comigo, você vai fazer um exercício de honra às suas ancestrais, os seus ancestrais, por 21 dias. Você vai pegar o que você quiser, seja uma planta, seja um alimento, qualquer coisa. Você vai segurar entre as suas mãos e vai dedicar às suas ancestrais e vai honrá-las. Você vai dizer tudo aquilo que vier no seu coração. E no momento que ela falou isso, eu pensei numa planta, né? Porque todas as minhas ancestrais gostavam muito de plantas. Só que aí agradeci a Solange, vim embora, meu irmão me buscou e no caminho, na maior igreja aqui da cidade, né, na padroeira da cidade, na igreja mais antiga, estava tendo uma exposição de arte e eu amo pintar. Eu amo desenhar, sabe? Eu não sou nenhuma artista plástica, mas eu amo a pintura, eu me conecto muito à minha espiritualidade através da pintura. E aí foi quando eu resolvi, né? Eu falei assim, gente, eu vou fazer uma pintura. E na mesma da hora eu recebi um insight, usa aquela aquarela. Eu tinha comprado um kit de aquarela que vinha a tinta, os pincéis, o papel canson, é carson, não sei o que fala. Só que esse kit, gente, tinha 1 ano que ele estava guardado, que ele chegou, eu nunca nem abri. Aí eu falei, é isso. Aí passaram uns dias, eu fiz essa pintura e por 21 dias eu saudei minhas ancestrais, eu agradeci e eu sempre visualizava na minha tela mental a imagem dessa tataravó, né? E, gente, os próximos 2, 3 meses continuou a mesma coisa na minha vida, não mudou nada, sabe? Continuei com R$0, sabe? Bebê mamando, eu não tinha o que fazer.
E eu já estava estudando tarô quando eu fui consultar com a Solange. Só que eu não dava muita atenção para os estudos de tarô. Eu estudava esporadicamente, eu não tinha uma rotina, eu não tinha um compromisso, até porque o meu bebê, ele dependia muito de mim, ele ficava mais era no peito, então era muito cansativo. E eu estava passando por toda a situação com o pai do meu bebê, né, que eu passei por muitas tribulações, desde que o bebê estava na barriga até o casamento inteiro, então foi tudo muito difícil para mim. Mas eu saudei e soltei, né? Eu fiz a honra e eu soltei para o universo, que é o mais importante. E depois de 2, 3 meses, eu já trabalhava com bolo, né? Eu tinha voltado os bolos, só que assim, era esporádico também. Era um bolo a cada 2 meses, a cada 3 meses. E aí o pessoal começou, sabe? Eu comecei a ter uma força, assim, para divulgar mais, para fazer mais bolo no pote com mais frequência, e o pessoal foi fidelizando, aí o pessoal que conheceu o bolo no pote já interessou no bolo caseiro, que é o de roda, aí já começou a me pedir bolo vulcão, eu aprendi a fazer o bolo vulcão, aí já começaram a pedir bolo confeitado, só que como o bolo de aniversário é muito difícil, eu teria que pagar um curso, aí eu comecei a montar nas travessas, porque é um diferencial que quase ninguém aqui na minha cidade faz. Aí eu falei, não, vou começar a montar os bolos na travessa, porque aí eu vou treinar o confeito, aí eu posso fazer um confeito bonito só em cima, eu não preciso eu fazer dos lados, porque esse trem de espatular bolo dá muito trabalho. Aí eu fui e adicionei a torta na travessa e foi assim um sucesso, todo mundo gostou e começou a encomendar, e até hoje eu trabalho com bolo, né, só que agora é só encomenda, e porque o tarô também, né, graças a Deus, é algo que chegou para minha vida, né, a minha vida, a minha missão, ela é espiritual, então o meu trabalho, em qualquer lugar que eu for, ele vai ser espiritual, né, então eu tô já nessa transição, inclusive, para ir deixando os bolos aos poucos, mas tô sempre honrando, né, essa sabedoria, até porque a cozinha também, né, esse dom de cozinhar vem da minha ancestralidade também, mas a partir disso comecei a ter mais encomenda de bolo, a minha vontade de estudar tarô aumentou e eu comecei a estudar mais, e aí eu não tinha me conectado tanto a um deck, né, o meu primeiro deck, que foi o Rider-Waite, mas aí eu consegui um dinheiro e comprei o Videntes da Luz, o Videntes da Luz chegou e foi assim, ó, eu comecei a trabalhar com tarô assim de uma hora para outra, então foi muito incrível. E à medida que o Videntes da Luz chegou, que eu me conectei, o Rider-Waite ele foi assim, perfeito, sabe? E a vida começou a fluir, aí primeiro eu fui lá para a rede vizinha, pro Tico Teco, e logo eu já estava com 1000 seguidores lá, foi tudo muito rápido, o pessoal chegou, o pessoal gostava, só que eu nunca tinha atendido clientes de lá. Eu fui atender o primeiro cliente de lá semana passada, meu primeiro cliente foi semana passada. Só que aí eu vim pro YouTube, comecei trabalhando e foi dando certo, e aí o pessoal foi chegando particular também, né, quando a espiritualidade realmente me falou, olha, agora é o momento de você atender particular também. E aí eu comecei a trabalhar particular e foi dando certo, e os bolos melhorou, e aí a minha vida financeira foi se transformando, sabe? Mas eu fui trabalhando, sabe? Também, né, além de fazer essa honra às minhas ancestrais, eu também trabalhei muito Ho'oponopono, trabalhei muitas reprogramação mental, trabalhei muito o merecimento, o pertencimento, né? Eu fui trabalhando tudo isso, foram etapas, né? Foi um processo, e um processo muito longo, né? Foram anos lá em situação de R$0, foi muito tempo, né? Tendo que esperar do outro para poder comer, para poder vestir, para poder beber, né? Então, assim, foi um processo. Por isso que eu falo para vocês, respeitem os processos de vocês, mas corram atrás também da cura, né? Porque se a gente ficar parado esperando, a cura não vai acontecer, né? Eu precisava de ir até essa terapeuta e ela meio que assim, ela abriu a minha mente. Ela foi assim... Nossa, eu sou muito grata, Solange, muito grata mesmo. Tanto que eu sempre falo para ela, ó, quando tiver vivência aí, você me avisa que eu quero ir, né? De vez em quando elas fazem encontros lá no espaço que ela atende, tem outras terapeutas também. Dia das Mães, no último Dia das Mães, eu participei de uma vivência lá maravilhosa, que
foi só um encontro, mas foi incrível. Eu sempre falo pra ela, quando tiver vivências, me chama porque eu quero participar. Que eu gosto muito. A Solange, ela me abriu muito a mente, os olhos para muita coisa. E depois disso que a minha vida foi mudando. Só que aí eu adicionei Ho'oponopono, sabe? Regularmente, meditação, oração, confiança, afirmações positivas, o banho com intenção, o tomar água com intenção, o tomar sol, né? Na época eu comecei a tomar muito sol também, que me ajudou muito a abrir a psique. E recentemente eu descobri que essa tataravó foi também uma cartomante, né? Então foi assim uma conexão ainda mais forte com essa tataravó. E vim a descobrir também que ela realmente era da minha cor, né? E ela tinha o cabelo cacheado também. Então assim, a gente vai descobrindo e eu fico muito feliz. Essa minha tataravó, o nome dela era Marta, então eu sou muito grata, minha vovó Martinha. Ela tem minha gratidão, ela tem meu amor, ela tem minha honra. E eu tô aqui continuando esse trabalho dela com muita gratidão, com muita reverência, com muito respeito, né? E é sobre isso, né, gente? Então, assim, se você sente que tem crenças ali que estão barrando você, procure ajuda, sabe? Procurar ajuda com uma pessoa, com uma terapeuta ocupacional. Foi, assim, a melhor coisa que eu fiz, porque eu não estava enxergando sozinha, né? Tem muitas pessoas que se consultam comigo e falam, nossa, Kelly, realmente você abriu minha mente, né? Porque, assim, à medida que eu sou ajudada, eu posso também ajudar. Mas se você sente, né? Eu não tenho confiança numa taróloga, mas procure uma terapeuta, sabe? Procure um terapeuta, procure uma pessoa que pode te ajudar. Para você não ficar passando perrengue a vida inteira, porque faz toda a diferença, faz todo o sentido quando a gente encontra esse ressignificar, sabe? Quando a gente encontra ali onde que está a raiz, tudo na nossa vida floresce, tudo. Então é sobre isso, né? Aos poucos a gente vai florescendo, a nossa vida financeira vai melhorando e a gente vai melhorando também o nosso estado de ser, né? Porque não adianta eu ter para ser, eu preciso ser para ter, né? Então a gente vai aprendendo isso na prática, no dia a dia. Realmente o sofrimento vem pra gente acordar, pra gente despertar. Não é fácil, mas o sofrimento ele vem pra te dar aquele boom, sabe? De existência. Você tá vivo e você tá parado. O que que tá acontecendo? O que que você pode fazer para mudar esse paradão, para sair desse paradão, para colocar a sua vida para girar, para colocar a sua vida para acontecer? E é essa a minha partilha que eu tenho para vocês hoje. E já quero deixar o convite para vocês participarem aí, né, da nossa segunda vivência, agora em parceria com uma grande consteladora, que é a Luana. A gente vai estar em live na quarta-feira para falar disso. O preço tá maravilhoso, gente, maravilhoso, porque... Espera aí, deixa eu terminar aqui. Porque a gente vai ter constelação familiar, Theta Healing, barra de Axis, Auto Reiki. Então, vocês estão super convidados, tá, meus amores? Quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro ao vivo aqui para falar dessa vivência, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Gratidão, namastê. E até a próxima, meus amores. Tchauzinho.